Para muitos brasileiros, a jornada de trabalho já começa aqui, no ponto de ônibus. Com tanta correria, o dia até parece ter menos de 24 horas. É muito complicado o trabalhador trabalhar 6 por 1. Tipo, ter uma folga no domingo, cada 2 dias trabalhado é complicado hoje em dia. Não dá pra fazer muita coisa, né, no tempo livre? Não dá pra fazer quase nada praticamente. Trabalhar o dia inteiro, a semana inteira e folgar um dia. Não complica. O objetivo do programa é apresentar aos estudantes o mercado de trabalho como aprendizes, sem afastá-los da sala de aula. Pelo contrário, tentando unir essas duas habilidades. E tem dado certo. Segundo o Ministério do Trabalho, só no ano passado, cerca de 560 mil jovens participaram do Jovem Aprendiz. É a maior adesão dos últimos 20 anos. Você já percebeu que antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome, você já estava aprendendo a obedecer? Karl Marx, lembrado como o grande crítico do sistema capitalista, acreditava que o trabalho que conhecemos hoje é o lugar onde é construído a hierarquia para manter quem manda no topo e quem obedece na base. Desde cedo, aprendemos sobre obediência hierárquica dentro de salas de aula, sobre seguir ordens sem questionar, sentar, ouvir, repetir. Sobre aceitar a meritocracia como se ela explicasse sozinha toda a desigualdade social que nos cerca. E quando crescemos, entramos naturalmente na jornada de trabalho CLT, repetindo regras, horários, metas e funções que já estavam prontas antes mesmo de nascermos, deixando sempre o empresário no topo do mundo, em cima de todos os esforços que nos ensinaram a construir para eles. É aqui que a relação entre submissão e autoridade fica ainda mais clara. Quem obedece é recompensado por uma pequena parte dos grandes ganhos da empresa. E quem questiona é isolado, punido ou simplesmente deixado para trás. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. E hoje você vai entender como a sociedade treina você para obedecer. Você vai enxergar estruturas que sempre estiveram ao seu redor, mas que raramente alguém te incentiva a questionar. Então, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque hoje você vai desmontar a estrutura que construiu a sua própria vida e a de bilhões de pessoas ao decorrer da história, sem que percebessem. Você já percebeu que ninguém precisa te bater, te gritar ou te ameaçar para que você obedeça? Você simplesmente obedece. Às regras, aos prazos, às autoridades, aos horários. Desde criança você aprende a pedir permissão até para ir ao banheiro. Mas quase ninguém pergunta: por quê? Quem foi que decidiu que a vida deveria ser assim? O que parece apenas organização é, na verdade, um projeto social muito maior. Michel Foucault explica isso em Vigiar e Punir. Ele mostra que a sociedade moderna não controla mais pela força bruta. Não precisa da tortura pública, nem da guilhotina. O controle agora é silencioso, constante e internalizado. A disciplina é a nova forma de poder. As instituições, escola, fábrica, escritório, hospital, prisão, foram construídas com o mesmo objetivo: produzir corpos dóceis e úteis, pessoas que seguem ordens sem questionar porque acreditam que isso é natural. E no fim, até acham que foi escolha própria. É aqui que surge o panóptico, a sensação de estar sempre sendo observado. Mesmo quando ninguém está olhando, você se vigia sozinho. Se ajusta sozinho, se limita sozinho. E é por isso que tanta gente diz que a escola é uma prisão. Não no sentido dramático, mas estrutural. Lá dentro você aprende a sentar em fila, levantar apenas quando autorizado, falar só quando permitido, cumprir horários rígidos e aceitar que sua inteligência será medida por números e recompensas externas. A escola não foi desenhada para estimular a autonomia, mas para treinar a tal obediência hierárquica. Muita gente acha exagero, mas pense: por que você aprende a chegar no horário em que o sinal toca na escola
e não aprende a gerenciar seu próprio tempo? Por que você aprende a pedir permissão para tudo, mas não aprende a negociar limites? Por que você aprende a decorar conteúdo, mas não aprende a questionar autoridades? A resposta está além da educação. Está no trabalho. Marx já dizia que o sistema precisa de trabalhadores disciplinados, que aceitam suas funções sem questionar o processo. E Weber mostra que isso não acontece por maldade, mas pela expansão das burocracias modernas, máquinas enormes que só funcionam quando cada pessoa cumpre seu papel sem ruídos, sem atrasos, sem autonomia demais. Em resumo, a escola não foi feita para formar indivíduos livres, foi feita para formar indivíduos previsíveis. Então a pergunta que fica é simples, mas intimidadora. Se você foi ensinado a obedecer o tempo todo, em que momento da sua vida você realmente aprendeu a ser livre? E antes que alguém diga que sem disciplina nada funciona, é importante esclarecer. O problema não é a disciplina, é o tipo de disciplina. Disciplina para criar, construir, pensar, se desenvolver, essa liberta. Disciplina para obedecer, se adequar, se calar, essa aprisiona. E talvez a dúvida que você tenha agora seja: mas dá para fugir desse sistema? A verdade é que não existe saída completa, mas existe consciência. E é a consciência que te devolve o poder de escolher quando obedecer e quando questionar. A máquina invisível não acaba quando você a identifica, mas ela perde força. E pela primeira vez, você percebe que pode agir, não porque mandaram, mas porque faz sentido para você. Karl Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, explica algo simples, mas brutal. No capitalismo, o trabalhador vende o único recurso que realmente possui, o seu tempo. Ele não trabalha porque acordou inspirado. Ele trabalha porque, sem isso, não come, não paga contas, não sobrevive. E nesse processo silencioso, diário, quase automático, ele se afasta do que produz, de como produz e até de quem ele é. Isso é a alienação. E, ao contrário do que muita gente pensa, ela não começa no emprego. Começa na escola. Ali, você aprende o primeiro ciclo da vida adulta: trocar tempo por recompensa. Você senta, copia, entrega tarefas, se comporta, permanece em silêncio e recebe em troca uma moeda simbólica chamada nota. A lógica é a mesma do trabalho. Faça isso, receba aquilo. Não faça, perca. E é por isso que tanta gente acha natural vender a própria vida por um salário. Não é uma escolha consciente, é treinamento. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta e que desmonta a narrativa confortável da meritocracia. Como pode existir meritocracia quando a desigualdade social define o ponto de partida da corrida? Como comparar um aluno que estudou com fome com outro que teve 3 cursos particulares? Como exigir o mesmo desempenho de quem vive em contextos completamente diferentes? E, principalmente, como chamar de mérito um sistema que foi criado para separar, classificar e premiar quem melhor se adapta, não quem mais pensa? Talvez, nesse momento, você esteja se perguntando: mas eu não trabalho porque quero conquistar algo? Então tudo o que eu faço é determinado pela necessidade? Não existe liberdade nenhuma nas minhas escolhas? Essas perguntas são naturais, e Marx não diz que toda ação humana é forçada. Existe desejo, existe ambição, existe sonho, mas ele mostra que, quando a sua sobrevivência depende do salário, a sua vontade nunca é totalmente livre. Ela é condicionada, moldada, comprimida pelas exigências do sistema. E o mais inquietante é perceber como isso é ensinado desde cedo, de um jeito tão natural que ninguém questiona. Na escola, você estudava pela nota. No trabalho, você produz pelo salário. E sem perceber,
você é levado a acreditar que o valor da sua existência depende do quanto você consegue entregar, não do quanto você consegue ser. Essa é a engrenagem invisível que mantém o sistema funcionando. O psicólogo Stanley Milgram, da Universidade de Yale, conduziu um dos experimentos mais inquietantes do século XX, que mais tarde foi inspirado em obras cinematográficas. E o mais perturbador sobre os experimentos não foi o que ele descobriu sobre as pessoas, foi o que ele descobriu sobre todos nós. O estudo começou com algo simples: um anúncio de jornal. Voluntários comuns eram convidados para participar de uma pesquisa sobre memória e aprendizagem. Quando chegavam ao laboratório, encontravam um cenário que parecia extremamente profissional, tudo cuidadosamente preparado para transmitir autoridade científica. Os participantes acreditavam que estavam aplicando choques elétricos em outra pessoa, um aluno, sempre que ele errasse uma pergunta. Tudo isso sendo orientado pelos supostos cientistas de jaleco. No final das contas, ninguém estava recebendo choque algum. Os gritos, pedidos de socorro e batidas na parede eram todos encenados por um ator. Mas para os voluntários, era tudo real. Esse comportamento não é um caso isolado entre os participantes. É regra, é um comportamento universal. Milgram concluiu que obedecer é, para grande parte das pessoas, menos angustiante do que assumir responsabilidade por si mesmas. E isso explica por que a relação entre submissão e autoridade é tão poderosa. Quando alguém acima de nós assume o comando, nossa mente relaxa. Não precisamos decidir, não precisamos calcular riscos, não precisamos carregar a culpa. A ordem de cima nos dá a sensação de que estamos apenas cumprindo nosso papel. E quando você olha para a sociedade moderna, percebe como isso está enraizado. Desde pequenos, somos treinados para acreditar que figuras de autoridade, professores, diretores, chefes, gestores, sabem o que é melhor. E como a escola já nos acostumou a seguir regras sem questionar, chegamos à vida adulta prontos para obedecer qualquer estrutura hierárquica. Talvez você pense, mas eu jamais deixaria alguém me mandar fazer algo errado. Essa é uma ilusão comum. Milgram provou que, quando inseridas num contexto formal, com alguém acima dizendo o que fazer, pessoas comuns podem praticar atitudes que jamais fariam por conta própria. Não por maldade, mas por medo de romper a ordem social. A verdade é que o sistema não precisa que você concorde com ele. Precisa apenas que você não resista. E a obediência funciona porque ela é confortável. Ela economiza energia mental. Ela te livra do peso da decisão. Ela te protege da culpa caso algo dê errado. Afinal, você só fez o que mandaram. Esse mecanismo psicológico é tão forte que explica grande parte dos comportamentos dentro de empresas, escolas e instituições públicas. As pessoas seguem metas absurdas, realizam tarefas sem sentido, aceitam injustiças e mantêm rotinas exaustivas, não porque acreditam nelas, mas porque foram educadas para confiar no comando, não em si mesmas. E a parte mais sombria disso é que, quando transferimos nossa responsabilidade para uma autoridade, também entregamos aquilo que faz de nós seres morais. A capacidade de decidir o que é certo ou errado por conta própria. É assim que um sistema se mantém intacto por séculos. Não pela força, mas pelo hábito. Depois de entender como a disciplina social é construída, da escola ao trabalho, das notas ao salário, da obediência hierárquica à submissão silenciosa, surge a pergunta que realmente importa. Como escapar de um sistema que molda você antes mesmo de você perceber que está sendo moldado? A verdade é que a ruptura não começa fora, começa dentro.
dentro das nossas mentes. A ideia é simples, mas profundamente filosófica. O indivíduo precisa aprender a se tornar o autor da própria vida. Esse é o primeiro movimento, e também o mais difícil, porque a vida inteira fomos treinados para fazer exatamente o contrário. A boa notícia é que existe um caminho, e ele não exige revoluções grandiosas, mas pequenas mudanças internas, capazes de reconfigurar toda a sua forma de existir. A primeira mudança é assumir-se como agente da própria vida, percebendo que ninguém vai pensar por você e que nenhuma instituição tem interesse em te ensinar a ser realmente livre. A segunda é investir em um meio concreto, o exercício da autonomia intelectual. Isso inclui refletir diariamente sobre por que você faz o que faz, questionar regras que você sempre aceitou sem perceber e buscar outras possibilidades além do modelo tradicional de trabalho, seja estudando novas áreas, desenvolvendo projetos próprios ou criando habilidades que você nunca teve espaço para explorar. E a partir disso, surge a finalidade. Construir uma vida em que você não dependa da validação de chefes, instituições ou sistemas para saber quem você é. Uma vida onde a disciplina venha de dentro e não de uma ameaça externa, onde você haja por consciência, não por medo, e onde a sua identidade não seja apenas a soma das expectativas que te acompanharam desde a infância. Em outras palavras, liberdade não é romper com o sistema, é impedir que o sistema continue decidindo por você. Agora diz aí, em que momento da sua vida você percebeu que estava obedecendo muito mais do que realmente escolhendo? Você sente que vive no automático ou acredita que já começou a construir a sua própria autonomia intelectual? Comente aqui embaixo. Sua visão pode ajudar outras pessoas a despertarem também. E se esse vídeo te fez pensar, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda não percebeu que vive no modo obediência padrão. Porque a partir de hoje, você já entende como esse sistema funciona